Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Spaca, presidente da BINC, e estamos aqui na FutureCon 2024 fazendo um bate-papo com o pessoal da Miriota, junto aqui com... como é que você chama? Não, eu sou o Marcelo Romera, obrigado por esse espaço, por esse tempo aqui, na FutureCon aqui. Eu sou responsável, sou diretor comercial responsável pela Miriota aqui no Brasil. O pessoal acha que eu não sei. Marcelo, a gente já sabe, eu faço a brincadeira, para quem não me conhece, eu gosto sempre de brincar e o Marcelo já pegou o embalo da brincadeira. Mas vamos lá, Marcelo, a Miriota, explica para mim o que a Miriota faz, só para o pessoal conhecer um pouquinho do que nós estamos falando. A Miriota é uma empresa operadora de satélite. Satélites? Satélites, isso. Ou de cima ou de baixo? De cima, né? Tá. Ela tem uma constelação de satélites de baixa órbita com foco em IoT, basicamente. Então, ela desenvolveu a sua constelação baseada para aplicações de IoT, de baixo tráfego, né, de complementar as tecnologias terrestres existentes, onde não há cobertura para isso. Quer dizer que você tem uma constelação. Aliás, a Miriota é australiana. Australiana, exato. Tá. Para quem não sabe, a Miriota também é uma afiliada da BINC. Aliás, agradeço mais uma vez por isso. Mas é interessante que, quando a gente fala em satélite de baixa ordem, o pessoal não sabe exatamente o que significa isso, que atitude que ele está, que frequência que ele trabalha. Perfeito. Hoje a gente tem alguns tipos de satélite, constelações de satélites. Né? O que a gente trabalha é de baixa órbita, que eles chamam de LEO, né? Low Earth Orbit. Ela trabalha em 500 quilômetros de distância aqui da Terra. Só 500 quilômetros? Só 500, perto, né? Perto de um satélite geoestacionário que normalmente fica quase a 36 mil quilômetros de distância, né? Então o nosso fica perto e como ele é perto, ele fica em rotação, ele fica em movimento o tempo todo. Então, para a transmissão, tem que ter uma inteligência no nosso equipamento terminal que possa identificar. Agora está vindo um satélite, eu vou transmitir por esse satélite, agora é um segundo satélite, agora um terceiro satélite para fazer essa transmissão, que é feita na frequência de UHF, na faixa de 400 MHz. Tá. Então, uma frequência que tem um comprimento de onda grande, então você consegue fazer uma transmissão em longa distância. Deixa eu entender uma coisa, se você falou vem o primeiro, vem o segundo, significa que o time para você mandar uma informação, não precisa esperar um dia inteiro para mandar uma informação. Não, se passam várias vezes ao longo do dia, vários satélites disso, né? Então a tecnologia, ela sabe do terminal a hora que ele vem, o tempo que é de transmissão disso, a janela que ele, ou seja, que ele consegue escutar o satélite e consegue transmitir com o satélite ao longo do dia. Sim. E ao longo do dia ela vai habilitando e vai transmitindo as informações que tem em cada terminal. Então significa o seguinte, quem está aqui na Terra tem alguma coisa que tem que ser transmitida por o satélite, né? Então esse cara está aqui, é como se estivesse no ponto de ônibus, né? Exato. Fazendo uma analogia bastante clara, né? Claro. E para o pessoal entender. Quer dizer, eu estou no ponto de ônibus e falo, opa, eu sei que daqui a pouco vai passar o ônibus aqui, deixa eu pegar minhas coisas, me preparar. Quando ele passa, ele joga para cima, vocês pegam isso, processam e mandam para algum outro lugar. Então, essa analogia do ponto de ônibus é uma brincadeira, mas é uma forma que o pessoal consiga entender. Concordo. Que você, nessa brincadeira, você tem várias linhas de ônibus passando. Exato, passando, várias opções de ônibus passando que você pode levar o pacote, né, e ir até o seu ponto de destino. Qual que é o ponto de destino? É onde tem uma que a gente chama de ground station, uma hub. Uma hub para descarregar. Descarregar o sinal, né, descarregar a informação. Essa informação vai para um data center da Miriota e aí é onde o cliente vai consumir, vai buscar essa informação. Exato. Então, é isso que o pessoal precisa entender, que parece que é uma coisa tão complicada. Ela é simples. Se você olhar para essa analogia que nós brincamos agora, uma analogia até gostosa de perceber que todo mundo, né, sabe o que é um ônibus, um ponto de ônibus, e sabe que no ponto final você tem que descarregar e descer desse ponto para levar os dados para fora. Exato. E isto facilita, vamos dizer, em muito, vamos dizer assim, os dados, principalmente no agro, já que é uma coisa difícil dentro da dimensão do país, né? Exato. Então, o agronegócio é uma coisa... E não necessariamente no agro, né? Não necessariamente. É que o agro ele é mais latente porque a gente sabe que ele está no campo, mas você tem aplicações de óleo e gás, você tem aplicações de energia, você tem aplicações de transporte, né, de estudo, que tem a necessidade de ou desenvolver algo novo que você precise, né, de um modelo de negócio novo, ou uma
uma eficiência maior do campo. Como é que você traz eficiência? Trazendo automação, trazendo informações do campo para que você possa tomar a decisão correta. Né? E é legal que você falou óleo e gás, o pessoal fala assim, o que ele vai fazer no óleo e gás? Todas as tubulações podem ser monitoradas, começa por aí, né? A eletricidade, as torres, é a mesma coisa. Óleo e gás, por exemplo, os pipelines têm um problema de perdas. Perdas, né? Ou por roubo ou por acidente. Uhum. Então é importante identificar um vazamento para que isso não cause um dano, né, para o ambiente, meio ambiente e nem um prejuízo para a companhia, né, de petróleo. Na parte de torres elétricas tem o pessoal que rouba energia. Sim. Morre uns 4 para pegar o gancho. Sim, infelizmente é. Porque o pessoal não tem noção do que é a eletricidade que passa lá por cima. Mas também tem a parte dos grandes ventos que balançam os fios. As torres. As torres. E existe o vandalismo das torres também. Existe. Na parte de utilities, agora a gente está com um fenômeno do clima mudando. Existe uma preocupação muito grande com as torres. Quando elas foram projetadas, não é que é ruim, elas foram projetadas por uma condição de clima que hoje está se mudando. Então há um queimadas, risco, né? Há um risco de ventos fortes e queimadas, que elas possam sofrer algum abalo e isso ser prejudicial tanto para o setor elétrico quanto um acidente, né? Sim. E elas fazem um efeito que a gente chama um efeito manada. Uma puxa a outra se sim, é efeito dominó, né? Efeito dominó, exato. Então, é importante monitorar elas de vibração, se elas estão tendo alguma inclinação disso tudo. Ou para a parte mais de distribuição, fazer uma automação de uma medida de um relógio de energia elétrica, né? Então, o pessoal está rural, tem que mandar uma pessoa, tem que fazer alguma inspeção. Disso você consegue fazer isso remotamente para tornar mais eficiente. Aí só pegando o exemplo das torres, né, que você falou. As torres vão estar sensorizadas, óbvio, né? Para mandar essa informação lá para o satélite, né? Esse time, qual é? Porque aí o sensor mandou uma informação dizendo, olha, eu estou balançando demais, daqui a pouco eu vou cair. Qual é o tempo de reação disso, né? Sim. Você que define isso? Você define o tempo que aí que você tem vários ônibus, né, que estão passando. Você define o tempo que você quer transmitir, a frequência que você quer transmitir. Então, você pode ter, eu quero que você me mande ao longo do dia algumas informações relativas à inclinação, à vibração, e você vai consolidando isso. Ou você pode botar uma inteligência no equipamento que consolide essas informações, e aí, com base nessa consolidação, ele envia um alerta, não alerta. Então, isso é parametrizável para que você possa construir a solução. Então, quer dizer que o sensor ele tem que ser um pouco inteligente, né? Nenhuma novidade, porque está cheio de sensor inteligente por aí, para mandar essa informação para que você possa tomar uma decisão em cima desse parâmetro que já foi definido como sendo os KPIs, vamos chamar assim. Quer dizer que tudo isso daí é o tipo de uma situação que a gente poderia falar para o pessoal aqui que está nos vendo, que é o business, que é o negócio. É um negócio. Quer dizer, você tem um satélite, não é para brincar, é para fazer coisa, mas é para fazer grandes negócios. Sim. E que tem uma influência muito grande. Agro, você falou do pipe do petróleo, das transmissões e das redes de transmissão. Distribuição. Dizer, tudo isso. E você pode, querendo ou não, controlar, dependendo da solução, até onde vai ter fogo, que está acontecendo um fogo ali, a queimada não sei aonde, ou que uma barragem está tendo vibrações diferentes que você pode... Isso é uma coisa que o pessoal não imagina, o quanta conectividade, que no fundo é isso que você fornece, é disponível para saber soluções. O que tem que fazer? Parar para pensar nas soluções, pensar fora da caixa, né? Eu sempre falo assim, vamos pensar na dor. Qual que é o problema que precisa ser resolvido? Né? Disso tudo. Então, numa queimada, tem alguns fatores que levam à queimada. Né? Então, você tem umidade, você tem incidência de sol, você tem incidência de chuva, você consegue coletar esses dados para ter uma ação mais preditiva disso. Legal, então, é possível você coletar esses dados com a base no satélite de estudo. A silvicultura é um exemplo muito interessante. Só pegando o gancho aqui disso tudo, que a silvicultura eles têm que acompanhar a evolução da árvore, né? Sim. Então, como é que você acompanha isso sem fazer inspeção? Você tem dispositivos que você pode ver o crescimento dela e transmitir isso ao longo do tempo e acompanhando a saúde dela. Isso seria uma visão computacional que você faria? Seria um sensor de
de crescimento dela pelo tronco, você vai vendo, ele vai aumentando a evolução dela e você vai acompanhando remotamente para saber se ela está crescendo conforme devia, né, se ela tem nutrientes no solo para isso, se não tem, e acompanhar esse processo para tirar o máximo, né, de eficiência do processo de plantação disso. Quem está usando muito isso daí, provavelmente esse é o pessoal papeleiro, né? Exatamente, esse é o pessoal mais interessado, né, nessa evolução seja eucalipto, seja qualquer outro tipo de árvore. Então você tem várias aplicações que você pode utilizar o satélite, principalmente nessas regiões onde tem uma dificuldade de você chegar, se locomover, instalar alguma rede de conectividade para trazer esse sensoramento, trazer essa automação, essa inteligência do negócio para a empresa. Ou seja, depende do negócio, né? Depende do negócio, totalmente. Eu acho que é isso que o pessoal tem que entender, que ninguém discute tecnologia por ser tecnologia. A gente discute o que eu preciso fazer no meu negócio para melhorar. Existe um monte de tecnologia à disposição e várias conectividades, usando satélite, ou como nós já falamos de outros tipos de conectividade. Quer dizer, o satélite é uma delas. Eu acho que isto, vamos dizer assim, nós percebemos que tem setores de vários segmentos de mercado que podem se beneficiar desse tipo de coisa. Com certeza. E eu acho que, no fundo, é isso que o pessoal precisa enxergar, que está à disposição. Tá à disposição. O negócio depende de você pensar como melhorar esse seu negócio, Exato. Porque as tecnologias estão lá. Marcelo, explica o que é uma constelação de satélite, que o pessoal fala assim, a única coisa que eu conheço constelação é a constelação de estrela, né? Perfeito. Mas se você pensar que cada satélite é uma estrelinha. Exato. Essa é a analogia que se faz. Me explica como é que funciona a constelação. Essa é a analogia. E outra coisa, qual o tamanho de um nanosatélite? Perfeito. A analogia sobre a constelação das estrelas é exatamente isso, né? Você não consegue, com um satélite, fazer uma cobertura global ou uma cobertura minimamente que possa trazer aplicações para isso. Então você precisa de alguns satélites para fazer essa cobertura e ter esse serviço. Então vamos dizer assim, a junção, essa soma desses satélites se chama constelação de satélites. É o mesmo conceito, a analogia das estrelas mesmo. O Cruzeiro do Sul tem várias estrelas ali que compõem uma constelação. Então a analogia é exatamente essa, que é vários satélites para que você consiga ter um serviço com cobertura global para isso tudo. Exato. E esses satélites não estão juntos, né? Não estão juntos, ele tem um espaçamento. Normalmente os satélites de baixa órbita são nanosatélites, satélites pequenos. A gente está falando de satélites do tamanho de uma caixa de sapato, um pouco maior disso tudo. São pequenos para isso. Caixa de sapato? Caixa de sapato. Um pouco maior que uma caixa de sapato, vamos dizer assim. O cara tem que calçar 44, 45. Exato. Uma bota, vamos dizer assim, uma bota. Tá. Eles são um pouco menores disso. Satélites de alta órbita, ou geoestacionário, são satélites maiores. Sim. Né, que depende de mais recursos para ficar na órbita disso. Né? Quer dizer que você tem aí... Você lançou várias caixas de sapato lá para cima. Exato, com essa analogia é excelente. E aí você diz o seguinte, eles estão numa rota, e esta rota que forma a constelação. Perfeito, exato. Quer dizer, não é que um está atrás do outro, não. Eles estão em situações que... E aí depois você pode mandar outros satélites para gerar uma outra constelação? Correto. Não, para incrementar essa constelação. Exatamente. Sempre incrementa você não cria uma outra constelação. Poderia, se você vai criar uma aplicação diferente, um serviço diferente, você pode criar uma constelação diferente. No nosso caso, a gente está incrementando isso ao longo do tempo. A empresa tem mais de 10 anos e a gente está lançando satélites ao longo desses 10 anos. Quantos satélites tem hoje? Hoje a gente tem mais de 30. A gente acabou de lançar mais 8 agora, satélites, e eles estão no processo que a gente chama de adaptação. Estão se ajustando ali. Estão se ajustando em órbita, telemetria, que tem todo um controle que tem que ser feito desses satélites, que tem que seguir uma órbita, tem que seguir um caminho correto. Sim. Então a gente tem mais de 30 satélites funcionando para o serviço. Deixa eu fazer uma pergunta agora de curioso, que o pessoal deve estar perguntando. Com essa quantidade de satélites lá em cima, não tem trombada lá, não? Não, isso tem uma legislação, tem uma organização mundial que controla isso. Quem controla? É ITU, exato. Lógico, tem a ITU que é internacional e tem seus países com a sua soberania também, que você tem que ser habilitado aqui como a Anatel, um órgão importante para isso. O pessoal, para entender o que é a ITU, que a gente brinca que é a tradução do UTI, que é Unitary Communication
Information, qualquer coisa assim. Da United Telecommunication Information, Isso. que é o órgão que regulamenta, só que o pessoal entender, esse órgão regulamenta tudo de telecomunicações no mundo, desde um chip de 2G, 3G, 4G, são eles que determinam tudo. Eles que dizem o que pode e o que não pode, e os países se adaptam a essa, vamos dizer, normalização que eles fazem. Correto. Então, por isso que a gente chama de ITU, que é a sigla brasileira. E, no fundo, quer dizer, isso não tem trombada de... Não tem trombada. E olha que não são só vocês. Não, tem muitas empresas com muitos satélites de baixa órbita e muitos satélites de geoestacionário também funcionando no mundo. Legal. Marcelo, tem alguma coisa que você queira acrescentar para o pessoal sobre a Miriota? A Miriota está fazendo um tremendo trabalho aqui no Brasil. Obrigado. E agradeço por estar na BINC. Eu que agradeço. Eu acho que esse papo, mais uma vez, daria para seguir muito adiante, porque tem muita curiosidade dessa parte de satélites, né, Marcelo? Sim. Eu acho que o pessoal que vai assistir esse vídeo vai depois procurar a Miriota através da BINC, que está lá conosco. Vocês entram no site e vocês vão ver lá o Miriota. Aí vocês conseguem contactar o Marcelo. E esse é o papo que eu tenho. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Parker. Um abraço, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, fica aí mais uma dica de um filiado da BINC. Pra vocês verem que a BINC tem um trabalho árduo, bastante gostoso e bastante prazeroso. Um abraço.